Depois da Copa do Mundo de Clubes, eu conversei com algumas pessoas lá de dentro do Corinthians, porque o Carrídio recentemente deu uma entrevista, a Isa vai lembrar, e a gente até comentou isso, que o Carrídio falou que ele expôs algo que já estava desde a metade do ano meio que encaminhado, que o Corinthians entendia, Sormani e Gui Alfinete, que o time do Corinthians ele é bom, mas ele não consegue jogar 74 partidas do Corinthians no ano, né? Ontem bateu 74 partidas. Então, ele levaria o Campeonato Brasileiro de uma forma para não correr o risco de ser rebaixado. Não foi a campanha mais linda no Brasileiro, mas, enfim, numa reta final, ele criou uma pontuação para não correr risco, embora tenha terminado o campeonato numa situação esquisita, né? O Santos, que estava sofrendo, passou à frente do Corinthians, porque conseguiu também uma arrancada ali. E o Corinthians ficou só um pouquinho à frente desse adversário que é o Vasco da Gama, 2 pontos à frente do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas ali, a ideia era justamente tentar o título da Copa do Brasil, ou seja, todos os esforços voltados para a Copa do Brasil. Deu certo. Agora, o questionamento que eu faço, eu queria saber a opinião de vocês. Como deve ser no ano que vem? O Corinthians novamente vai fazer um campeonato... como que a gente pode chamar a campanha? Quesada, o Corinthians não tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. Não tem, tá, ok. Não tem. Mas como não se tem. comportar sobre... Pode recortar, se o Corinthians for campeão, vocês podem fazer Não, pode ser, não, você não está errado, não. Eu estou com você, né? O Corinthians tem que pode ser que nas Copas. Sim. Nas Copas. Mas não pode abandonar o brasileiro, porque não, pode cair. Pode cair. Lógico. Então, essa é a questão. Como fazer essa arte, entendeu? De levar no Campeonato Brasileiro de uma forma... Tudo bem, não vai brigar pelo título, mas não vai sofrer. Porque, vamos combinar, nos últimos anos o Corinthians tem mais sofrido do que, né, tido algum tipo de sucesso. A última vez foi a quarta colocação com o português lá, né? O Vitor Pereira. O time chegou em quarto, não foi? Sim. Ou foi com o Silvinho? Não, foi com o Vitor Pereira. Então, essa questão, eu queria que vocês falassem sobre isso, analisassem isso, né? Como é que fica a situação de um Corinthians que só vai olhar para as Copas e vai levar do jeito que der o Campeonato Brasileiro, sempre correndo risco. Eu acho que quem não leva muito a sério uma hora a coisa se vira contra, né? Olha, calma, Quesada. Eu acho que aquilo que eu falei agora, eu tô Alfinete, calmo, pô. Ainda. No campeonato de turno e retorno, pontos corridos, a chance do Corinthians ganhar o Campeonato Brasileiro praticamente inexiste. Pode recortar aí também, tá? Pode recortar. A chance do Corinthians ganhar o Campeonato Brasileiro de 2026 com o Palmeiras e o Flamengo é muito difícil. Praticamente inexiste. Mas esse Cruzeiro time... também, né? O Cruzeiro também. Vamos colocar o Cruzeiro. Mas esse time em Copas, pelo amor de Deus, esse time em Copas é outra história. Jogo de mata-mata e tal. Que nem, por exemplo, se o Campeonato Brasileiro fosse a moda antiga, um turno só, primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo... Quartas semifinais. Aí briga pra ser campeão. Aí brigava pra ser campeão. Desse jeito, eu acho que praticamente inexiste. Na Copa do Brasil já estava batendo na trave há um tempo, né? No ano passado caiu na semi pro Flamengo, no ano retrasado perdeu a final pro Flamengo, no outro ano perdeu a semi pro São Paulo. Exatamente. 4 semifinais seguidas. Não, veja, chegando sempre em Copas, sempre chegando, com toda essa desgraça que tá lá dentro. com presidentes na mira da Polícia Federal, presidente empichado, dívida em perto de 3 bilhões, transfer ban... Gente, eu já falei pra vocês, qualquer outro time no Brasil, qualquer outro, eu coloco todos, sem exceção, Flamengo, Palmeiras, o meu time, o Santos foi pra Série B, estaria hoje tentando sobreviver. O Corinthians não faz isso. O Corinthians ganha um título. E um título da Copa do Brasil. Falando especificamente disso, o Palmeiras tem uma proeza também na história, né? Que é em 2012 consegue ganhar a Copa do Brasil também e ser rebaixado no mesmo ano. Mas veja que no caso do Palmeiras é um ponto fora da curva. Mas uma Copa do Brasil sem os que jogavam a Libertadores, hein? Devia valer meia só. Mudou. Mudou. Então os títulos do Corinthians a gente tem que repensar aí. Devia valer meia Agora, só. gente, no início do ano, vocês sabem o quanto eu detesto o técnico que era do Corinthians lá. Como que é o nome dele? Ramon. Porque o Ramon, ele insistia em não dar valor pra base, né? E aí, pedia João Pedro Tchoca, que eu acho que é um grande zagueiro. Nessa etapa final, o Dorival preferiu o Ramalho pela experiência, tá tudo no pacote. Mas eu pedia muitas vezes o bidon e não sei o que e tal, ele insistia em não colocar o bidon. Tá vendo? É isso que eu falo. Às vezes você não precisa gastar um dinheirão
com jogadores medalhões, com jogadores que vêm de outros lugares. Você pode apostar na base. Ele usava mal o Bidon, né? Colocava usava ele de errado. segundo homem. A gente mesmo falava isso, exatamente. É bem lembrado. Então, por que não olhar mais, né, para a base? Já que... aí, o Alfinete, eu sei que esse não é o momento, mas a gente, ao projetar lá na frente, a gente tem que falar de dinheiro. Não vai sobrar dinheiro. Então, já que não vai sobrar dinheiro, menos medalhão e mais terrão, entendeu? É a minha frase para o ano que vem, menos medalhão e mais terrão. Comece a apostar, dê chances melhores aí no Campeonato Paulista pro Guinegão, que é um moleque que tá pedindo passagem. André, que é um cara diferente, o próprio Choca, né? Infelizmente o Denner, lateral, foi muito pouco usado, né? Já negociado com o Chelsea. Tem que ver, inclusive, o Bidon, né? Como vai ser essa questão. Bidon, se não vai ser negociado, né? Então, eu acho que esse é o caminho do Corinthians no ano que vem. Porque não vai dar, gente, vamos ser sinceros, não vou me enganar fiel aqui. Não vai ter dinheiro para fazer grandes contratações. Tem que ver se vai poder, né? E se conseguir manter... transformar. O negócio é manter esse elenco. Se bem que já tem proposta aí da Roma... sondagens da Roma pelo Yuri e pelo Memphis Depay, segundo o Corriere dello Sport, tá? A Roma não só tá atrás do Yuri, como tá atrás do Memphis também. Então você imagine perder um dos dois, já vai ser um baque. Perder Memphis os dois... não quer sair do Corinthians. O Yuri, não, acho que nenhum dos dois quer sair. Só queria falar um negócio. Aí, né? O Corinthians hoje, se ele soubesse aproveitar a força que ele tem, ele teria um orçamento de modo a competir, de modo a dizer não para Roma, entendeu? Porque você perder um jogador pro Chelsea, pro City, pro United, para os grandes times da Premier League. Barcelona. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munique é uma coisa. Agora, perder jogador para Roma é duro, hein? É duro também. É duro. Mas por que acontece isso? Porque o Corinthians passa por tudo essas coisas. E o duro é que vai aparecer alguém da Roma, alguém do Catânia, e vai pegar 6 milhões de euros e vai contratar o Bidon. Não, o Bidon não sai por menos de 20. Pois é, mas eu tenho dúvida, entendeu? Oi. Eles colocaram aí, ó, Dorival é copeiro demais. O Quesada ia puxar o assunto do Dorival. Eu cortei lá falando do gol, mas acho que a gente tem que dar moral pro Dorival. Você é o nosso comandante, Alfinete. Eu sou o seu cambono. Não, imagina, mas eu queria até ouvir a opinião de vocês sobre esse Dorival da Copa do Brasil. O do brasileiro foi muito mal, mas o Dorival da Copa do Brasil deu uma derrapada no jogo. É o jogo do Vasco lá na Arena, um 0-0. Eu falei pra você, Quesada, era muita gente pendurada. Ninguém queria perder essa festa no Maracanã. Eu falei. Eu não concordo com isso, respeito sua opinião, mas não concordo com isso. Não dividiu aquela bola que você sabe, que... Pô, você conhece... Vai querer perder uma festa dessa no Maracanã. Mas eu tenho um argumento, tá? O cara pode não estar fazendo isso propositalmente, mas eu garanto pra você que ele vai numa marcha a menos ali. Mas eu tenho um argumento, tá? E esse meu argumento é muito poderoso. Esqueça os cartões, tá? Se essa é a desculpa que os caras não jogaram o primeiro jogo porque estavam pendurados, o Corinthians fez 74 jogos no ano. Vocês, assim como eu, viram todos os jogos do Corinthians. 60 jogos do Corinthians foram terríveis. Você pega os do Paulista e da Copa do Brasil. Ocular disso. Então e não tinha ninguém pendurado, e os caras não jogaram nada. Então, um argumento forte para desmistificar essa história de que hoje nós não vamos jogar porque nós estamos pendurados. Eu acho que foi uma questão da escolha postura, mesmo, né? do Dorival. No primeiro jogo da Copa do Brasil aqui contra o Vasco, na primeira final, acho que foi o jeito que ele montou o time, porque acho que o time ficou muito exposto no meio-campo. Ele colocou o Garro, né? Exatamente. Tanto é que para esse segundo jogo, ele coloca 3 volantes e deixa o Garro no banco. Eu acho que na primeira partida aqui na Arena, a questão é que o Vasco deitou e rolou no meio-campo. E como a gente falou, não foi um jogo bom de assistir, mas o Vasco poderia ter ganhado se tivesse sido mais eficiente nas finalizações. Porque teve mais oportunidades. Um chute no gol, né? Então, na verdade, o que eu achei do Vasco aqui? O Vasco é um time que, por mais que tenha, né, pelo menos nesse primeiro jogo aí em Itaquera, quando o Vasco teve superioridade e pôde chegar mais facilmente no ataque do que o Corinthians, o Vasco era muito afobado para finalizar jogadas. Às vezes poderia ter tido um toque a mais, encontrar por exemplo, o Andrés, como que é o nome do Andrés? Gomes. Andrés Gomes. Ele é um jogador que se apresenta muito ao jogo, que aparece muito ao jogo, mas às vezes na hora de finalizar ou de ter uma última decisão, ele pode encontrar um
companheiro melhor posicionado e ele às vezes decide finalizar a jogada num ângulo que não tá tão bom e tudo mais. Eu achei que o Vasco foi muito afobado na hora das finalizações e por isso não ganhou o jogo em Itaquera. Teve volume ofensivo, mas não teve a mas não qualidade sabia na finalização, finalizar isso é as verdade. jogadas, Mas entendeu? o Corinthians também tem esse problema. É absolutamente verdade isso que você está falando. Mas se o Corinthians também tivesse um pouco mais de qualidade... O Bidon, por exemplo, no primeiro jogo, ele perde um gol absurdo também ali, né? Cara a cara com o goleiro. Aí o nervosismo, talvez a juventude ainda, né? O jogador que está amadurecendo, entendeu? Eu acho que vale para os dois, né? Sim, sim, concordo. Vale para os dois, né? Só falar, tava vendo a matada do Mateuzinho, né? A assistência dele pro Yuri. Eu já falei pra vocês aqui, eu gosto muito do Mateuzinho. Eu acho que o Corinthians tem 2 laterais, ele não precisa se preocupar com essa posição. Pois precisa de um lateral reserva, bom, é outra história. Tanto pra esquerda quanto pra direita, mas já outra história. Quem não precisa, Entendeu? não é mesmo? É. De reserva na lateral. Agora, Todo eu mundo tá acho o precisando. Mateuzinho muito... Ele falha? Lógico, gente, todo mundo falha. Pô, o Pelé falhava. Pelé falhou, entendeu? Então, por que o Mateuzinho não pode falhar? Mas eu acho ele muito bom jogador. Cara que, pô, a matada que ele dá no peito, no gol que ele dá assistência pro Yuri, pô, e bate com a parte de dentro do pé, chegando a bola certinha lá pra ele. Pô, o Bidu pegava a bola do lado esquerdo, dominava, tinha tranquilidade, não tinha aquela afobação de rifar a bola. Ele sabia o que fazer com ela. Enfim, eu já falei pra vocês aqui. Eu gosto muito desse time. E o trabalho do Dorival potencializa esses caras, né? Sim. Quando o Dorival monta um losango no meio, né, com 3 volantes e o Bidon um pouco mais adiantado, os laterais eles têm mais liberdade para atacar e é a melhor valência dos dois, né? Atacando. É a parte ofensiva. E ontem eles tiveram... O gol do Corinthians sai de uma jogada que eles tentaram muito. Essa bola do meio campo vindo para pegar atrás da linha de defesa do Vasco. Porque o Vasco você tá falando, né? o Vasco joga com as linhas muito altas, né? E tinha que propor o jogo. Então, eu acho que o Dorival encaixotou o time do Vasco, um baita trabalho do Dorival na Copa do Brasil. Tanto ver que o time toma um gol só fora de casa, gente. Não é qualquer um que faz isso. O Dorival, ele ganha. competição toda, é muita... O Dorival ganha 3 Copas do Brasil em 4 anos. Gente, ó. É muita coisa, é um treinadoraço, gente. Exato. É um treinadoraço. Veja só a situação. O Corinthians, ele livra a cara dos paulistas. Porque no ano passado, o Botafogo ganha a Libertadores e o Brasileiro. Quem ganhou a Copa do Brasil? A Copa do Brasil foi o Flamengo. O Flamengo. No ano retrasado, o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Não, retrasado de São Paulo ganha. Ganhou São Paulo. O Flamengo ganha o Brasileiro Não, e o Palmeiras, a Libertadores. Palmeiras ganhou o ganhou em Brasileiro. 23 o Brasileiro e o São Paulo... E o Fluminense gente, Libertadores. Em 23, o Flamengo ganha... Não, Palmeiras ganha o Palmeiras ganha Brasileiro, O exatamente. Fluminense ganha a Libertadores. Mas, enfim, olha essa matada do Mateuzinho. Então, o Corinthians salva o ano dos paulistas. O Corinthians salva o ano dos paulistas. E vou dizer pra você... Salvou o ano dele e dos paulistas, né? Bom, Ele salvou. óbvio. Ele salvou o ano dele. Mas o Corinthians é hoje, aquilo que eu estava falando aqui no começo do programa, a principal força do futebol de São Paulo. A principal força do futebol de São Paulo é um time endividado, mal gerido, com uma dívida cabeluda, mas que tem uma camisa pesada demais. Que tem uma torcida completamente diferenciada. É completamente diferente. Completamente diferente. Eu falo isso, gente. Não tem nada igual.